E aí galera, um feito muito comentado relacionado à Feiticeira Escarlate foi bem no capítulo 7 dos Vingadores, A Cruzada Infantil, quando a bruxa colocou os X-Men e os Vingadores para dormir. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu, porque foi bem na época que ela estava retornando para os quadrinhos, depois de toda aquela história dos eventos da queda e Dinastia M. Para ser mais claro, foi mais ou menos na época que os novos heróis estavam lutando para mostrar o seu valor, mas os mais experientes não queriam que corressem perigo, tanto pela idade quanto pela falta de experiência. Ainda assim, eles fugiram e foram atrás da bruxa, que já era a vingadora favorita do Billy. Para ficar ainda mais insano e criar as teorias da época, tinha aquela suspeita dela ser a mãe espiritual dele e do Tommy. Essa parte da história começou com a Feiticeira Escarlate conversando com Rictor e os outros mutantes sobre devolver os poderes da galera, sendo que os X-Men se aproximaram porque queriam um julgamento. Do outro lado, os Vingadores não aceitaram, e aí que começou a confusão. O detalhe é que o Magneto já tinha começado a mostrar uma personalidade menos extrema, passando a pensar melhor nas próprias atitudes, tanto que até pediu para o Scott não se comportar como ele no passado. De qualquer modo, parecia que não tinha conversa, e aí muita gente poderosa começou a se estranhar com direito ao Mercúrio atacando o Homem de Gelo, a Tempestade atacando o Homem de Ferro e a Emma entrando na mente do Homem Maravilha, chegando até a perguntar quem seria o próximo. Por isso que o Ciclope disse que todos os Maximoff, que parando para pensar foi uma estratégia, já que estamos falando de uma família poderosa, com feiticeiros e super velocistas que podem derrotar equipes inteiras em questão de segundos. Há detalhes aí que também temos que reparar, como a Feiticeira Escarlate insinuando que perdeu a memória porque quis como se quisesse mesmo uma nova vida, coisa que não durou muito tempo, já que foi encontrada pelo Doutor Destino e depois pelos jovens Vingadores. Também podemos ver que no abraço dela com seu irmão gêmeo, o Pietro disse que ia fazer um sinal para fugir dali, provavelmente correndo para longe em super velocidade, já que ainda estava desconfiado desse possível julgamento. Apesar de que a própria Wanda queria ser julgada para pagar pelo que aconteceu nas sagas passadas, logo após ter a oportunidade de fazer alguma coisa para se redimir. Coisa que o Scott não acreditava, porque tinha medo dela tentar fazer mais alguma coisa para prejudicar os mutantes. A galera não ficou em paz e uma luta começou com o Magneto se protegendo, aquele monte de gente se atacando e a Emma usando a telepatia para influenciar o Icano e Celery, o que pareceu o limite para Wanda, que já saiu correndo e colocando as equipes para dormir com os outros, até temendo, o que tinha feito sem ter a certeza que era só uma magia para acalmar todo mundo, sendo que a bruxa rapidamente deixou claro que sabia que não iam parar com essa guerra nem tão cedo, e que ela tentou conter as emoções para não sair do controle, o que não adiantou, então foi o melhor a se fazer enquanto voltava para o castelo do Doutor Destino para colocar o seu plano em ação. A partir daí, a história entra naquele ponto que já comentamos aqui no canal algumas vezes, como ela ser um ser Nexus, que queria ajuda para recuperar os gêmeos. De acordo com ela, até aquele momento o Destino era melhor no uso da magia, e com ele podiam acessar o poder da força vital, ou força da vida como algumas pessoas chamam. Aí que a coisa começou a ficar sinistra, porque o Doutor Destino já sabia que podia possuir a Wanda, e fazer dela uma entidade capaz de moldar a realidade como uma deusa. Bom, de acordo com ele, no começo até pensou em manipular a Feiticeira Escarlate, pensamento que foi mudando e como a própria também sabia que podia apagar o vilão da realidade a qualquer momento, até se sentiu mais segura. Já se tratando de quando recuperou a memória, queria usar essa fonte de poder para desfazer os efeitos da Dinastia M. Em seguida, se livrando dele, que muito provavelmente era para não correr o risco de perder o controle. O que não chegou a acontecer porque os jovens Vingadores, com medo, acertaram uma flecha explosiva no meio do ritual. O Icano teve que curar a mãe, enquanto Destino se aproveitou para roubar a energia, consequentemente ficando mais forte do que podia aguentar, revelando que, na verdade, manipulou a heroína desde o começo, porque não estava nem aí para ela, só se importando com o potencial.
Então aquela coisa dele parecer um bom companheiro era tudo história. Inclusive, recentemente, a própria Wanda disse que é bom humilhar o Victor em qualquer realidade que vá. Ou seja, eles realmente não se gostam. Mas e aí, o que vocês acharam desse capítulo? Comentem aqui embaixo e deixem aquele like, porque é muito importante para o crescimento do canal. Lembrando que estou sempre de olho nas sugestões e também deixo uma sugestão de vídeo aqui no final. Até o próximo!